Olá, turma, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós iremos estar estudando da página 55 à página 60. Vamos deixar o livro aberto nessas respectivas páginas. Vamos estudar palavras de cá para lá. Hoje nós vamos estar estudando sobre os diminutivos. O que são diminutivos? É uma palavra que transmite a ideia de algo ser menor do que o seu tamanho original. Borboleta, borboletinhas. Esse é o diminutivo. Ou seja, a palavra borboletinha, ela transmitiu a ideia de ser menor do que a palavra borboleta, do que a original. Número 1. Releia os seguintes trechos. Os coelhinhos estão em polvorosa. Polvorosa significa loucos, malucos, inquietos. Então, polvorosa significa essa palavra. Letra A. A palavra em destaque, ela indica que os coelhos eram grandes ou pequenos. Indica que o coelho é pequenos, então eles são pequenos. Os coelhinhos estão em polvorosa. Coelhinhos pequenos. Letra B. Então, a palavra coelhinho está no diminutivo ou aumentativo? Diminutivo. Vamos ver alguns exemplos. Fada, fadinha. Fadinha é o diminutivo de fada. Coelho, coelhinho. Coelhinho é o diminutivo de coelho. Então, como eu já falei anteriormente, o diminutivo é uma palavra que transmite a ideia de algo ser menor do que a palavra original. Vocês observaram novamente o exemplo de fada e coelho. Feito isso, a número 2, vocês vão localizar no caça-palavras o diminutivo das palavras a seguir. Então, vocês vão estar localizando apenas o diminutivo de anão, anãozinho. Você vai estar escrevendo a palavra anão e anãozinho no caça-palavra. Então, você vai estar circulando, sublinhando ou pintando da forma que vocês acharem possível. E aí, vocês vão estar circulando. Anãozinho. A outra palavra, fada, fadinha. Então, vocês vão estar pesquisando também no caça-palavra. Coelho, coelhinho. Aqui nesse quadro que estou mostrando para vocês com o cursor, vocês vão estar escrevendo essas palavras que eu estou falando. Borboleta, borboletinha. Então, no caça-palavra, vocês vão estar pesquisando ela com o nome de borboletinha. Caçador, palavra original. Caçadorzinho é a palavra diminutivo. E assim vocês irão fazer com os demais. Número 3. Como formamos diminutivos sem usar o inho, inha, zinho ou zinha? Quais são? Quando a gente troca o final das palavras, a gente chama de sufixo, não é? Então, outros sufixos podem gerar diminutivos, como o hino, in, acho, ixo, uxo, ebre. Então, esses são os diminutivos que podemos usar sem o inho. Número 4. Vamos completar as cruzadinhas com os diminutivos das palavras a seguir. Primeiro, na vertical, nós temos número 1, papel, 2, lã, 3, pequena, 4, boca, 5, fogo, 6, sino. Nas horizontais, letra A, palácio, B, burro, C, pé, D, muro, e assim vocês irão lendo as horizontais. A número 1, nós temos a palavra papel na vertical. Papel, o diminutivo será papelzinho. Então, você vai estar escrevendo papelzinho. A número 2, lã. Você vai estar escrevendo, número 2, lãzinha. E assim, você vai estar lendo as demais e estará preenchendo toda a cruzadinha. Sinopse. O que é a sinopse? É uma espécie de resumo de uma obra literária, científica e etc. Ou seja, o objetivo da sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original e ele pode ser lido, a sinopse de um livro,
o filme ou o evento. Então, antes de você ler o livro todo, você pode estar lendo a sinopse para descobrir o que realmente tem no livro. Então, o objetivo maior da sinopse é o quê? É dar dicas do que tem no livro. Vamos para a seção lápis na mão. Sinopse. Nós temos uma sinopse. Vocês podem estar observando. Você já leu algumas crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Agora, analise a capa do livro em que elas foram publicadas. Então, nós temos aqui uma capa de um livro. Nós temos algumas carinhas felizes, tristes, apavorada. Nós temos o título da história, Festa de Criança. O autor, Luiz Fernando Veríssimo. Também temos, pertence à coleção Para Gostar de Ler, Júnior. Temos a editora também, que é a editora Ática. E abaixo nós temos a ilustração. O desenho, quem fez foi a Ilustrações de Carlos. Número 1. Após observar as características da capa, faça o que se pede. Letra A, circule o título do livro. Então, você vai voltar lá e vai estar circulando Festa de Criança. Então, você vai estar circulando Festa de Criança. Você volta para as perguntas. Você consegue imaginar o tema do livro somente observando sua capa? O que você observa? Você acha que sim? Então, você vai estar escrevendo da forma que vocês observarem. Então, vocês viram, né, que o livro tinha várias crianças. Então, a resposta é pessoal de vocês, mas também eu verifiquei que é uma festa de aniversário. Letra C. Além do título, que outras informações aparecem na capa? Quais são além do título? O nome do autor, da ilustração. Pode estar escrevendo, letra C, o nome do autor, a ilustração, a editora, a coleção, a qual pertence a ilustração. Então, tudo isso vocês vão estar escrevendo. O nome do autor e a editora. Pode estar escrevendo 2. Letra D. Que ilustração aparece na capa do livro? Qual é a ilustração que aparece na capa do livro? Balões com diferentes expressões, né? Não é? Balões com diferentes expressões. Letra E. Em sua opinião, por que essa ilustração foi escolhida? O que vocês acham? Porque é uma festa de criança. Então, por isso que escolheram esta ilustração. Número 2. Agora observe a quarta capa. Então, vocês vão estar observando a quarta capa. Aí, Para Gostar de Ler, Júnior 2. E aí, nós temos uma folha do autor. Então, ele escreveu tudo nessa folhinha, né? Letra A. Que informações aparecem na quarta capa? Quais são as informações? Aí é o que nós chamamos de sinopse. Então, aí é uma sinopse que nós estamos observando, que vamos ler para compreender o que realmente temos no livro. Se vocês tivessem dúvidas sobre qual livro ler, analisaria a capa ou a quarta capa? Justifique sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai estar podendo observar, né? Nós temos aqui a quarta capa. Então, você analisaria a capa do livro ou a quarta capa? Qual você escolheria? Então, você pode estar escrevendo a que vocês escolheriam, tá? Então, a capa é as ilustrações, é o livro, né? Vamos estar estudando agora sobre a biografia. Leia o texto a seguir. Vamos ler a biografia de Luiz Fernando Veríssimo. Observe a imagem. Esse é o senhor da biografia. Luiz Fernando Veríssimo, 1936. É um escritor brasileiro famoso por suas crônicas e contos de humor. É também jornalista, tradutor, roteirista de programas para televisão e músico. É filho do escritor Érico Veríssimo. A infância e sua juventude. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 26 de setembro de 1936. Filho do escritor Érico Veríssimo e de Mafalda, viveu parte de sua infância nos Estados Unidos, época em que seu pai lecionou literatura brasileira nas universidades de Berkeley e entre 1941 e 1945.
Em 1953, a família retornou aos Estados Unidos quando seu pai assumiu a direção do Departamento Cultural da União Pan-Americana, em Washington, e só retornaram ao Brasil em 1956. Nessa época, estudou em Roosevelt School, em Washington, desenvolvendo gosto pelo jazz, chegando a ter aula de saxofone. Vamos estar respondendo as questões. Número 1. Você já conhecia Luiz Fernando Veríssimo ou algumas de suas obras? Sim ou não? Número 2. Onde nasceu Luiz Fernando Veríssimo? No Brasil ou nos Estados Unidos? Onde vocês acham que ele nasceu? Vamos estar marcando um xizinho no que estiver correto. Número 3. Qual era a profissão do pai de Luiz Fernando Veríssimo? Vocês vão estar marcando um X e escrevendo a profissão do pai de Luiz Fernando. Número 4. O que você acha do fato dos filhos terem a mesma profissão dos pais? O que você acha? Então, você vai estar escrevendo, anotando todas as informações sobre essa alternativa. Então, você vai estar escrevendo, depois vai estar respondendo.